você destina e investe um tempo na sua agenda obrigatoriamente para aprender, ou você vai ficar obsoleto ou obsoleta. Ou você vai ficar ultrapassado ou ultrapassada. E hoje, diferente do passado, e quando alguém ficava ultrapassado, uma empresa ficava ultrapassada, estava ali, né, de boa. Hoje, a organização, não importa o seu tamanho, que fica ultrapassada, ela sucumbe, ela some, ela desaparece. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Eu sou Daniel Sakamoto, gerente executivo da CNDL, e no episódio de hoje eu converso com José Salib e Sandro Magaldi, autores de 7 livros sobre gestão, inovação, liderança e vendas. Os especialistas participam da 56ª Convenção Nacional do Comércio Logista, que começa amanhã, dia 12 de maio, e vai até o dia 15. O maior evento do comércio logista acontece presencialmente em Campos do Jordão, para os associados do sistema CNDL. Nesta edição, a CNDL reúne líderes e empresários do varejo para debater as mudanças culturais que estão impactando o setor e exigindo dos negócios mais atenção com os seus propósitos. A programação completa da convenção será transmitida ao vivo nas redes sociais da CNDL. Para saber mais sobre as palestras e se inscrever gratuitamente, acesse www.cndl.org.br/Convenção Nacional. Episódio 34. Como as empresas podem se reinventar. O primeiro convidado de hoje é José Salib Neto, uma das maiores autoridades em management do Brasil. É coautor de 7 livros, incluindo o best-seller Gestão do Amanhã, livro que mudou a maneira de pensar sobre a gestão no país. A obra está em sua 12ª edição e possui mais de 70 mil exemplares vendidos. Salib conviveu e trabalhou por mais de 2 décadas com os principais pensadores de gestão como Peter Drucker, Philip Kotler e também com os líderes mundiais como Bill Clinton e Tony Blair. Olá, Salib, seja bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Obrigado pelo convite, vai ser um prazer conversar com vocês aí, trocar ideias sobre o que eu mais gosto de falar, que é gestão, né? Valeu! Também participa conosco nessa conversa Sandro Magaldi, um dos maiores especialistas em gestão estratégica e vendas do país, com cerca de 30 anos de experiência no setor. Em parceria com o Salib, publicou 6 obras na área de negócios, entre elas a publicação Estratégia Adaptativa. As regras da competição mudaram. Você está preparado? Atuou em posições de liderança em diversas empresas, como a HSM, Folha de São Paulo, e também foi professor nas principais escolas de negócios no Brasil, como a ESPM e a Fundação Dom Cabral. Olá, Magaldi, seja bem-vindo ao Varejo SA Podcast. Olá, é um prazer estar aqui com vocês, sobretudo com meu parceirão, meu irmão, Salibão, para a gente falar de gestão, né, Salibão? A gente quase não faz isso, né, Salibão? É bom a gente exercitar às vezes, né? Não, a gente só toma um breakzinho para dormir umas 5, 6 horas, o resto ele está falando sobre gestão. Pois é, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, vou começar com o Sandro. Queria começar pedindo para você falar um pouco sobre sua trajetória profissional. Qual foi o caminho até você chegar a ser considerado um dos maiores especialistas em gestão estratégica e vendas do país? Conta aí para a gente um pouquinho. Daniel, a minha trajetória toda é como executivo, né? Eu começo a minha carreira logo cedo, com 18 anos, vendendo como vendedor. Uma das minhas grandes paixões é vendas, né? Eu digo que eu tenho 2 paixões corporativas. Uma é vendas e a outra é conhecimento. Então, eu começo logo com 18 anos, já como vendedor, depois tive a oportunidade de passar por várias organizações, logo cedo como líder comercial. E quando eu tinha cerca de 30 anos, 30 e poucos anos aí, eu encontro a HSM. É daí que vem nossa história com o Salib, né? Porque na HSM eu assumo a posição de líder comercial, de diretor comercial, e lá foi uma feliz coincidência que a vida me trouxe, porque eu consegui unir minhas 2 paixões profissionais. Uma eu já comentei, que é vendas, e a outra conhecimento. Então, na HSM eu consegui aliar essas 2 perspectivas que eu sempre tive muito desejo por explorá-las, porque lá, além de liderar toda a área comercial da HSM, eu tive contato com os principais pensadores do mundo da gestão. A HSM seguramente foi uma das principais empresas de educação executiva do Brasil e do mundo, e sob a liderança do Salib,
Puxa, eu tive a oportunidade de conversar com aqueles que eram meus ídolos, sabe, Daniel? Puxa, eu sou pós-graduado em marketing, né? Então, Philip Kotler é uma grande paixão. Tive a oportunidade, o Salib sempre foi muito generoso em aproximar esses palestrantes, esses professores, sabia que eu gostava, e aproximá-los comigo. Então, tive com o C.K. Praha discutindo sobre negócios, em eventos com Michael Porter, Jack Welch. Então, foi uma feliz coincidência, um feliz encontro de almas. E aí, como nós começamos a nossa jornada, eu, Salib, inclusive, lá eu já tinha publicado um livro sobre vendas, o Vendas 3.0. Lá nós decidimos publicar o nosso primeiro livro juntos, chamado Movidos por Ideia. Como você disse, nós somos autores juntos de 6 livros, num total de 7 cada um. Depois eu saio da HSM, tenho uma outra experiência, resolvi empreender. Comecei um novo negócio chamado meusucesso.com, uma das principais plataformas de educação empreendedora do Brasil. E em 2018, um pouquinho antes até, 2016, reencontro com o Salibão, começamos a falar, estávamos inquietos sobre esse mundo do conhecimento, o que estava acontecendo, percebíamos que era necessário estruturar um conteúdo sobre isso. Começamos a escrever, em 2016 nós já escrevemos nosso primeiro artigo na retomada. Em 2018, tanto eu quanto ele, decidimos dar uma guinada definitiva em nossas carreiras e nos dedicarmos a fazer apenas isso que a gente está fazendo aqui, que é estudar, pesquisar, produzir e compartilhar conhecimento sobre gestão. Você veja que de 2018 para cá, quando nós estamos gravando esse podcast, já são 5 livros de negócio que venderam mais de 100 mil cópias no Brasil, que é um verdadeiro feito, né? Então, essa é a minha trajetória. Eu sempre faço questão de mencionar uma perspectiva que, para mim, é essencial. Quando eu encontro com o Salibão, sempre tive nós estamos juntos há mais de 20 anos. Mas quando eu reencontro com o Salibão, ele também, num momento muito particular da vida dele, nós nos unimos para começar a produzir conteúdo e nós temos um respeito e uma admiração mútua muito grande. Nós somos a prova cabal, Daniel, isso conversa muito com os nossos ouvintes aqui, nós somos a prova cabal de como, quando há cumplicidade, 1 mais 1 não é 2, né? 1 mais 1 é 1 milhão. Então, eu sempre questiono, será que sozinho eu seria capaz de escrever 5 livros de negócio em 4 anos? 4 anos e pouco, vai? Arrisco a dizer que não. Então, nós somos a prova viva do poder da cumplicidade na geração de valor, né? Quando existe essa cumplicidade, isso conversa muito com empresas, com organizações, mas sobretudo com a vida, né? Então, hoje eu tenho a oportunidade, a honra de compartilhar essa minha jornada muito com o Salibão, que a gente está todo dia junto fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora, Daniel. Muito bem, muito bem. Já começamos na primeira resposta sua com uma bela reflexão aí. Obrigado, Magaldi. Salib, você foi um grande jogador de tênis, inclusive chegou a jogar profissionalmente antes de focar nos seus estudos nos Estados Unidos. Inclusive, você foi estudar nos Estados Unidos a partir de uma bolsa, né, que você recebeu por conta do tênis. Na sua opinião, qual que é a similaridade entre um líder esportista e um líder empresário? Olha, eu diria que o esporte tem muito a contribuir para o mundo empresarial, né? No final, como diz o Jorge Paulo Lema, competição é competição, né? Competição é competição. No fundo, você está no mundo do esporte para ganhar do seu concorrente. E no mundo empresarial é a mesma coisa, né? Logicamente, com alguns focos, alguns ajustes bastante diferentes. Mas a questão de você se dedicar, do treinamento exaustivo, do aperfeiçoamento, da busca pelo conhecimento incessante, né? Sempre buscando um jeito de melhorar os seus golpes, né? E o próprio relacionamento que a gente acaba tendo a partir do esporte, ele foi fundamental. Sem o tênis, eu não estaria conversando com você agora de jeito nenhum. Então, tanto que eu escrevi até um livro sobre isso, né? O Algoritmo da Vitória, que é um livro focado aí nos melhores técnicos da história do esporte. Então, o esporte está comigo já, eu apoio esporte há muitos anos, né? A quadra 1 da Carolina do Sul tem o meu nome, né? Então, a gente está sempre procurando aí tá ligado ao mundo do esporte, que é a minha paixão, né? Vocês dois participaram da evolução da HSM, o maior hub de educação corporativa do país. E mais recentemente lançaram um livro com estudos de caso da Magazine Luiza, Mercado Livre, iFood, Nubank, Best Buy, Domino's Pizza. As estratégias de grandes empresas, elas podem ser utilizadas e replicadas por micro e pequeno varejista? É possível fazer isso? O que você acha, Sandro? Tenho dúvidas que Daniel. A trajetória da HSM, para nós, ela é muito emblemática.
Só vou fazer uma introdução e aí a gente passa para o Salib. O Salib, quando ele começa a HSM há mais de 30 anos atrás, hoje ele não tem relação alguma com a organização, mas o Salib é o S da HSM, é um dos fundadores da HSM, foi num ambiente absolutamente hostil, um ambiente muito distinto do atual. Ele conseguiu desenvolver um modelo de gestão e um negócio de escala global. Né? Recentemente eu fiz um post com o Salibão, nós estávamos na Madison, né, Salibão, ali em frente ao Radio City Music Hall, em Nova York. Esse cara fez um evento em Nova York para mais de 4.000 pessoas. Né? Então, essa experiência foi muito marcante, ela sempre está presente na nossa jornada. Quando nós resolvemos escrever esse livro sobre estudos de casos, Daniel, foi advindo de um insight que nós tivemos, muito incentivados por essa jornada do Salib, que foi o seguinte: o mundo empresarial mudou com uma velocidade tão avassaladora que hoje nós aprendemos tanto com a trajetória de empresas, quanto ou mais do que aprendemos com a academia. Isso é muito diferente do que no passado. Né? No passado, Salibão, daqui a pouco faz o seu complemento aí, quando ele fazia os grandes eventos, Daniel, todo o conhecimento sobre gestão estava dentro da universidades, da academia. Isso nós percebemos que mudou abruptamente. Então, veja, que tal nós estudarmos com as boas práticas das empresas vitoriosas dessa nova era? E a pergunta que eu faço, inclusive, é uma réplica em relação à sua pergunta. Por que um empreendedor de um pequeno negócio não pode aprender com um negócio de grande porte? Nós nos esquecemos que todo negócio, por mais que ele seja gigante, ele começou pequeno. Se você pega, vamos até fugir desses seis empresas que nós trabalhamos, só para trazer uma outra referência, a Amazon. Né? Em 1994, quando foi lançada a Amazon, você pode pesquisar aí na internet, amigo ouvinte, aí, coloca aí 1994, 95, entrevista com o Jeff Bezos. A Amazon era uma empresa de garagem. Só que nós olhamos a Amazon agora, grandona, 1 trilhão, falamos, não, nós não conseguimos aprender com ela. Peraí, não olha o que ela é agora, olha o que ela era quando era do seu tamanho. Então, é evidente que nós podemos aprender, não só podemos, como devemos aprender com a história, com o protagonismo de outras empresas, aprender com os erros e com os acertos. Isso é muito diferente em relação ao passado, né, Salibão? Quando esse conhecimento só estava na academia, né, Salibão? Na cabeça dos gurus, né, Salibão? Era outro modelo, né? Com certeza, Sandrão. A academia, a qual eu respeito muito, porque eu vim de lá, né, tenho um MBA nos Estados Unidos e tudo, mas ela demorou um pouco, né? Continua demorando um pouco para acompanhar as velocidades, né? E nada tem a ver com o professor, mas o sistema cultural que é desenvolvido dentro das grandes escolas, né? A cultura é uma cultura voltada para um mundo que mudou bastante, né? Que não existe mais. Então, realmente, hoje a gente acaba trazendo, logicamente, tem várias escolas aí que estão se adaptando a esse mundo. Eu dou como exemplo aqui uma escola chamada Link Business School, que está em São Paulo, do Álvares Cocaí, que eu sempre recomendo, né? E com relação ao aprendizado, né, que as pequenas empresas podem aprender com as grandes, são muitas, né? Os princípios dos negócios, eles mudam muito pouco, né? Você tem alguns ajustes assim, mas já começa com o foco no cliente, né? Já desenvolvendo uma cultura empresarial forte. Essa cultura, eu desenvolvi essa cultura com meus sócios na HSM quando a gente não tinha nenhum funcionário. Nós, basicamente dizendo, nós vamos fazer uma empresa que vai ter uma cultura assim, né? Então, se você não começa com os fundamentos fortes, esses fundamentos são válidos tanto para pequenas e grandes empresas, você acaba se perdendo pelo caminho, né? Acho que hoje não existe a possibilidade de você só vai ser uma pequena empresa se você quiser ser uma pequena empresa. Hoje as possibilidades de tecnologia, você poder vender para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Hoje você não tem mais limites, né, Sandra? Você tem barreiras, as barreiras estão diminuindo cada vez mais, e está aí para a imaginação humana para fazer com que as coisas aconteçam. Daniel, se me permite pegar carona numa fala do Salib. Claro. Veja, pensando uma organização, como o Salib disse, o sistema de gestão de uma organização, Daniel, ele é o mesmo para empresa pequena, média ou grande. É claro que existe uma dimensão distinta, se você vai falar com uma multinacional, em se tratando de algumas expertises, ela tem uma complexidade até maior do que a empresa pequena. Desta forma, existem elementos essenciais, né? E a gente trabalha muito com alguns pilares essenciais, que até é importante aqui o nosso ouvinte, que é um empreendedor, que está aí na batalha, saber
Eu diria que são 6 pilares essenciais que nós estudamos, que são fundamentais para uma organização ser uma organização de classe mundial. São 6 e mais um. Vamos começar com mais um, que é o modelo de negócios. Nós percebemos que as organizações vitoriosas dessa nova era têm um modelo de negócio adaptado a essa nova era. O que é o modelo de negócio? É a forma como você consegue administrar o seu negócio e gerar valor com ele. Então, por exemplo, se você tem uma loja, seu modelo de negócio é qual? A pessoa tem que vir à sua loja e comprar? Isso é um modelo de negócio. Você pode ter um modelo de negócio por e-commerce, vender online. Você pode ter um modelo de negócio por assinatura. Então, a primeira coisa é o modelo de negócio. Qual é o seu modelo de negócio? A partir daí, são 6 blocos de conhecimento, nós chamamos building blocks de conhecimento, que são essenciais para qualquer empreendedor enxergar. Primeiro, inovação. Hoje não é possível nenhum negócio sobreviver se não buscar inovação constante. Inovação, às vezes, nós relacionamos com ciência do foguete, e não é. Eu posso inovar em processos, posso inovar em mecanismos de relacionamento com o cliente, eu posso inovar em como eu estruturo minha logística, enfim, inovação. Segundo, Salibão já deu a letra, centralidade do cliente. As organizações vitoriosas, protagonistas dessa nova era, são organizações que alçaram o cliente no primeiro plano. Não adianta você falar que você atende bem o cliente, você é acolhedor, porque é diferente você ser orientado ao cliente do que apenas atender bem o cliente. Né? A centralidade do cliente, nós usamos o termo em inglês customer centricity, é quando todo o seu sistema de gestão orbita em relação ao cliente. Você desenvolve o seu modelo de negócio em relação ao cliente, esse é o segundo. Depois nós temos agilidade, sobretudo no varejo. Agilidade já era, eu não vou nem tomar tempo aqui falando sobre agilidade. Né? O varejo é quem, inclusive, impulsionou esse comportamento por agilidade em toda a sociedade. Né? Quarto, dados. Não dá para você ficar só decidindo, tomando decisões na sua empresa, que tenha 5 pessoas, 10, 20 ou 1000, só baseado em opiniões. Eu tenho que ter um sistema de dados que me gere informações qualificadas para melhorar a minha decisão. Quarto elemento. Quinto, o Salibão também já falou, cultura organizacional. Eu tenho que ter uma cultura que suporte todo esse processo. O que é a cultura? É o meu sistema de pensamentos, é a minha filosofia, né? É a forma como eu encaro o mundo, é a forma como eu encaro os negócios, é a forma como eu tomo decisões, enfim. Eu tenho que ter uma cultura que suporte esse crescimento. E, finalmente, a liderança. A liderança nós deixamos por último de propósito, porque se você não tiver uma liderança, pessoas alinhadas com tudo isso que nós falamos aqui, você não vai conseguir ter uma organização virtuosa. Essa lógica, quem disse que serve só para empresa grande? É uma verdadeira falácia. Quem disse que é para empresa grande é um sabotador do crescimento das organizações. É quem não está muito interessado em que você cresça como empreendedor. Realmente, esses 6 elementos aí, eles podem ser olhados na dimensão do micro pequeno também. Não tem por que achar que só é aplicável para grandes empresas. Você tem toda a razão. Uma coisa interessante é que a gente percebe é que tem muito empresário de sucesso ou que não concluiu, ou que não fez um curso universitário, ou que concluíram depois de já ter atingido o seu sucesso empresarial. O Salib, você que estudou fora, inclusive, na sua visão, o nosso modelo educacional está falho? A gente tem aí um problema na parte da educação brasileira que impacta diretamente aí na gestão das empresas do nosso país? O modelo educacional como um todo, né, não só em países como, não só no Brasil, mas eu diria que toda a América Latina, né, é um sistema deficiente, né, que poderia educar. O nosso grande problema do Brasil como um todo é a educação, né? Você vê a qualidade de decisores, né, que a gente produz, né, em termos, enfim, termos que a gente vê na sociedade, é muito baixo, entendeu? Às vezes você vê líderes, né, políticos, vai ver onde ele estudou e tal, você fica bem desapontado. Então, a gente tem que correr muito com a educação, né? Para mim, a principal razão do Brasil não conseguir decolar, né, como país, por causa disso, né? Alguém vai ter que assumir essa bandeira e vai causar uma revolução, porque foi assim que aconteceu com países como a China, com todo o Far East, né, o Oriente, né, todos os países que estão hoje em destaque, né, tiveram a educação como parte de prioridade, mas por alguma razão a coisa aqui não anda, né? Então, a gente procura dar nossa contribuição, logicamente. Você pode buscar conhecimento em todos os lugares. Hoje você não está limitado a uma escola. Hoje você pode facilmente até se graduar gratuitamente aqui, fazer até um mestrado gratuitamente aqui na internet, mas isso requer uma iniciativa muito, muito grande da própria pessoa.
Então, nós somos defensores da educação, né, não só na escola, mas a educação continuada também. E é aí que é o mercado que nós estamos. Muito bem. Vocês, inclusive, têm um livro, né? O que as escolas de negócio não ensinam. É um livro que foi lançado em 2019, se eu não estou enganado. O que você traz aí, Sandro, sobre esse livro, para complementar a resposta do Salib? Olha, como o Salibão disse, Daniel, nós somos defensores de um modelo de autoaprendizado, ou seja, quando o indivíduo assume o protagonismo do aprendizado por si só. Isso, Daniel, por mais que seja tentador, é importante nós termos a real dimensão desse desafio, porque durante toda a nossa trajetória, nós sempre fomos o nosso aprendizado sempre foi dirigido por alguma outra instituição, a escola, a faculdade, que definia o que nós vamos estudar, quando nós vamos estudar, quando, o quê, né? Eu chegava lá, tinha uma ementa, e você tinha que se adaptar a isso. Agora nós tiramos a oportunidade, tiramos esses limites e demos a liberdade para o indivíduo, só que ele muitas vezes não sabe como estudar. Então ele deve aprender a aprender. E aí a nossa contribuição, uma das nossas contribuições, todas elas são nesse sentido, como o Salibão disse, né? São mais de 7 livros, indo para o 8º agora, sobre liderança, no segundo semestre do ano 2022, né? É justamente trazer subsídios para que a pessoa cresça. Não foi diferente quando nós lançamos o que as escolas de negócio não ensinam. É uma coletânea de insights, que nós percebemos que são valiosíssimos, mas que não são explorados tecnicamente. Por exemplo, o poder de fazer perguntas transformadoras. Esse é um capítulo, né? Um capítulo é a arte de fazer perguntas transformadoras, né? Num contexto como o atual, de rupturas, onde muito do nosso saber foi desconstruído, porque o mundo está mudando muito rapidamente, mais importante do que ter todas as respostas, até porque você não vai ter todas as respostas, é fazer as perguntas certas. Existe uma técnica para fazer perguntas certas. Então, ao longo desse capítulo, nós exploramos essa tese. Então, esse livro, Daniel, ele tem vários insights que vão numa linha de competências mais soft, sabe? Mas fundamentais, o poder da cumplicidade, né? A gestão baseada no amor, é uma tese que a gente trabalha já há tanto tempo que a gente trabalha essa tese, né, Salibão? O que não muda no mundo onde tudo muda. Olha que loucura, nós estamos falando de um mundo que muda tudo, né? Mas peraí, tem coisa que não muda. O essencial é imutável. Então, nós trazemos uma visão, o que está na essência do pensamento de 2 dos principais pensadores do mundo da gestão, Peter Drucker e Theodor Levitt. Então, o que nós queremos trazer como referência com todas essas provocações, Daniel? Como o Salibão disse, hoje você pode fazer um mestrado por si só, porque você tem conteúdos à sua disposição. Mas, para isso, você tem que assumir o protagonismo do seu desenvolvimento. E aí fica um desafio para os nossos ouvintes. Como boa parte dos nossos ouvintes atua em varejo, atua num negócio nervoso, não é, Daniel? Um negócio nervoso, dia a dia. Ou você destina e investe um tempo na sua agenda, obrigatoriamente, para aprender, ou você vai ficar obsoleto ou obsoleta. Ou você vai ficar ultrapassado ou ultrapassada. E hoje, diferente do passado, e quando alguém ficava ultrapassado, uma empresa ficava ultrapassada, estava ali, né, de boa. Hoje, a organização, não importa o seu tamanho, que fica ultrapassada, ela sucumbe, ela some, ela desaparece. Então, ou você disciplinadamente coloca um tempo para aprender, ou então você tende a perder relevância. Simples assim. É uma dura realidade, né? Realmente não dá para ficar parado, precisa se organizar, tirar um tempinho para estudar, para se qualificar, para se atualizar, para ouvir aqui o nosso podcast que traz tantas reflexões importantes. Nosso papo aqui está ótimo, vou pedir só um segundinho para fazer uma pausa para a gente ouvir aí nosso parceiro do Varejo SA Podcast e a gente volta já já. A Cacau Serra, empresa que há 7 anos fabrica chocolates livres de gordura hidrogenada e de conservantes, não tinha controle da produção e do estoque, o que gerava gastos desnecessários como insumos e mão de obra, além da falta de produtos. Orientada por um consultor do Sebrae, a empresa se inscreveu no programa Brasil Mais, e a partir daí, as coisas começaram a mudar para melhor. Com o apoio do Sebrae Mais, a Cacau Serra redefiniu seu processo produtivo com planejamento e escala de produção. Também criou um cronograma mensal, definindo os tipos e a quantidade de produtos fabricados por dia. Diminuiu o tempo ocioso dos funcionários e passou a gerenciar o estoque.
Com as inovações, obteve um aumento de 60% na produtividade e 46% no faturamento. Gostaria de alavancar os resultados do seu negócio como a Cacau Serra? Então participe do programa Brasil Mais. Acesse o site www.sebrae.com.br/Brasil Mais e informe-se. Os clientes compram muito mais do que produtos e serviços, né, Sandro? Eles compram a empresa inteira, né? Eles compram a tua proposta, eles compram a tua visão, eles compram a maneira como você trata os seus próprios colaboradores, né? O mundo hoje ficou um pouquinho mais delicado, né? Bom, vocês dois juntos escreveram diversos livros, a gente já viu, e entre eles a gente tem os best-sellers Gestão do Amanhã, O Novo Código da Cultura e Estratégia Adaptativa. Vocês consideram essas obras uma trilogia? Existe uma conexão evidente entre elas, Sandro? Não há dúvidas, não há dúvida. Nós, inclusive, né, Salibão, nós chamamos da tríade da gestão exponencial, né, Salibão? Pois é, e E vem agora aí mais um que está ligado, né? Que é o Reinventando a Liderança, o Liderança Disruptiva, né? Que vai fazer parte. Então, já não vai ser mais a tríade, vai ser o quarteto, né? O quarteto fantástico da gestão exponencial, né, Sandrão? Não há dúvida. O que isso nos traz de lição para o nosso ouvinte aqui, Daniel? É importante essa visão. Quando eu e o Salibão começamos a produzir conteúdo sobre gestão, o nosso compromisso, o que nos une é transformar a vida das pessoas para serem melhores gestores. Essa é a nossa missão de vida, por meio do conhecimento, evidentemente. Pois bem, quando nós começamos a trabalhar esse conteúdo, nós percebemos que para que uma empresa seja bem-sucedida nos dias atuais, Daniel, ela tem que obedecer uma cabala, um desenho. O que é esse desenho? E esse desenho, justamente, ele segue a lógica dessas 4 obras, essa quarta a ser lançada. Vamos lá. Primeiro, essa empresária tem que ter uma organização e estar adaptada ao ambiente. Eu tenho que saber o ambiente que eu estou vivendo. Daniel, quantos empreendedores, empresários e empresárias se perderam por não entender o alcance da tecnologia e da internet? Quantos, infelizmente, a gente fala isso com muita dor do coração, mas quantos empresários e empresárias não perderam seus negócios por demorar para entender o potencial do e-commerce, o potencial da internet? Então, quando a gente fala adaptação ao meio, é tão simples quanto isso. Eu tenho que olhar o ambiente onde eu estou inserido ou inserida e adaptar a minha organização a esse ambiente. Então, esse é o papel do nosso primeiro livro, Gestão do Amanhã. A partir dessa leitura, eu tenho que adaptar 3 sistemas do meu sistema de gestão. Eu tenho que ter uma cultura adaptada a essa nova realidade. O que é a cultura? Como nós já comentamos, a cultura é o jeito de ser da organização. Então, veja, se eu estou num ambiente de transformações, eu tenho uma cultura que não muda, que é resistente à mudança, só focada no curto prazo, que não valoriza conhecimento, a minha empresa vai ser assim. Então, eu tenho que, a partir da adaptação ao ambiente, adaptar a minha cultura a esse contexto. Aí vem o novo código da cultura. Agora, a cultura, ela trabalha num contexto de filosofia, mentalidade da organização. E minha estratégia? Como tem que ser minha estratégia? Né? Então, eu tenho também que adaptar a minha estratégia. Lembra, a estratégia tem uma forma simples de entender, pessoal. É onde estou, onde eu quero chegar. A estratégia é o caminho. Então, assim, eu estou aqui, quero fazer 1 milhão de faturamento no ano. Qual que é o caminho que você vai seguir? Você vai fazer anúncio, você vai ter uma operação no digital, o que você vai fazer? Isso é estratégia. Então, essa estratégia também tem que estar adaptada a esse ambiente. Daí vem a estratégia adaptativa. Então, vamos lá. Tenho que entender o ambiente, adaptar minha cultura, adaptar minha estratégia e as pessoas. E aí que vem a liderança e as pessoas, porque se você não conseguir alinhar as pessoas a esse contexto, se a liderança não estiver adaptada a esse contexto, nada acontece. Então, nosso quarto livro desse quarteto, né, Salibão? Você já viu como chama? Chama quarteto, Salibão? É o quarteto fantástico, Sandrão, dos super-heróis, inclusive no Book Sign, Sandrão, eu não estou brincando, não. A gente poderia se vestir de super-heróis, né? Eu um, você outro, e lançar essa ideia do quarteto fantástico, né? Estou falando sério, Sandrão. É o quarteto exponencial. Então, Daniel, em primeira mão para os seus ouvintes aqui do podcast, no segundo semestre, essa tríade exponencial vai se transformar num quarteto exponencial. Aí a gente acaba, tá? A gente vai escrever mais livro, mas essa cabala a gente fecha. Pode chamar também de tetralogia, mais academicamente falando. Perde o charme dos super-heróis aí, mas segue
a sequência do trilogia. Ó, fica a dica também. O Daniel trouxe para a gente uma outra referência, né, Salibão? Tetralogia, né? Nós estamos acostumados com campeonatos, essa história, né, Salibão? Também pode funcionar. Mas o Quarteto Fantástico é um nome que pega mais, hein? Tem marketing aí envolvido. Muito bem, muito bem. Mas, o Salib, queria ver com você uma outra questão também. A gente está fazendo aí a 56ª Convenção Nacional do Comércio, depois de 2 anos de interrupção por conta da pandemia, finalmente o nosso evento vai sair, vocês vão estar lá presencialmente conosco, e a gente vai tratar um tema que é o propósito como a grande mudança cultural do varejo. Como é que você enxerga aí, após esses 2 anos duros de pandemia, que tanto mudou o mundo, como que você vê daqui para frente os negócios que não estiverem alinhados aí com um novo propósito? Qual que é a sua análise sobre isso? A questão do propósito, né? A gente sempre volta naquela pergunta do Simon Sinek. Então, pergunta tão simples, né? Por quê, né? Why? Why? Né? Simples assim, né? Por que você está lá? Qual a diferença que você vai fazer para a sociedade? Será que a sociedade vai sentir falta se você não estiver aqui? As pessoas que vão trabalhar lá, elas querem trabalhar só para receber um salário? Não mais, né? Hoje todos nós, o mundo está ficando diferente, está melhorando em vários aspectos, né? E as pessoas querem fazer parte de alguma coisa, entendeu? Então isso facilita muito a questão não só dos proprietários da empresa, né, mas dos colaboradores também. E é um propósito que une todo mundo, une os acionistas, colaboradores, clientes, né? Hoje a sociedade demanda das empresas um propósito, muito além do que simplesmente uma compra e venda de coisas, né? Então, estava até assistindo hoje aqui um documentário da Netflix aqui sobre a questão da Boeing, né? Aquele avião, o 737 MAX, né? Que acabou sendo resultado de uma falta de propósito na empresa. Que o propósito acabou ficando maximizar lucros, né? Maximizar lucro é importante, mas não é só isso, né, Sandrão? Então, é muito mais. Então, acho que vocês acertaram muito bem na questão do tema, né? E a gente adora falar de propósito porque ele está intimamente ligado à cultura empresarial, né? Não existe uma cultura poderosa sem um propósito poderoso e os dois andando juntos, né, Sandrão? Você sabe, Daniel, essa história do propósito nós estudamos muito, né? Aliás, eu e o Salibão, todo dia a gente estuda porque já vamos publicar o 8º livro, mas já estão pensando em outras coisas, então a gente tem a inquietude como uma das nossas marcas. Eu estava estudando, Salibão, porque você vê, propósito tem a ver com legado, estamos juntos? Quer dizer, o propósito de uma organização tem a ver com a pegada que ela quer deixar, não é? Por isso que as organizações estão mais ciosas do seu propósito, do seu legado, porque elas são mais cobradas. Não importa se você tem uma lojinha de bairro ou se você tem um grande varejista, você é cobrado hoje pela sociedade sobre o seu papel. Eu fui pesquisar, Salibão e Daniel, a etimologia de legado, né? Eu tenho interesse sempre por entender a etimologia das palavras. Olha que interessante, ó. O legado vem do latim legatus, ou legatus. Legatus. Significa embaixador ou enviado. E de onde é a origem dessa palavra legado? Um legado era um emissário enviado pelo Papa, levando uma mensagem importante para terras distantes. Então, esse emissário levava uma mensagem importante para terras distantes. Então, como ela foi correlacionada com o legado pessoal ou o legado de uma empresa? Né? A gente pode entender, então, que o legado, quando alguém deixa um legado, ou alguma empresa deixa um legado, é como se fosse um embaixador intertemporal, porque eu vou deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, para outras gerações, levando do presente, né? É do presente, porque você deixa o legado, você constrói o legado agora, enviando uma dádiva, uma mensagem para o futuro. Então, se isso é verdade, né, Daniel, olha só que interessante essa construção. Nosso ouvinte aí, qual que é o legado que você está deixando com o seu negócio? Não é para agora, não. É para os seus filhos, para os seus netos, para a sociedade. Como você quer ser lembrado? Então, note que nós sempre falamos, uma empresa é uma abstração. Uma empresa não existe. O que existe são pessoas que se ajuntam para, unidos, resolver um problema da sociedade, qualquer tipo de problema, pode ser o problema de vestuário, o problema de autoestima, qualquer problema. Se isso é verdade, quando essas pessoas se juntam, é importante que elas tenham um propósito que lhes confira a valorização de deixar um legado. E quanto mais ela se sentir presente, mais ela sentir que está deixando esse legado para o futuro, esse embaixador intertemporal, né, que passa do presente para o futuro, mais eu vou ter condições de ter o quê? Pessoas engajadas e performance. Então, eu só fiz toda essa construção por causa disso, Daniel.
propósito, legado tem a ver com resultados. Eu consigo extrair o maior potencial dos meus recursos se eu tiver pessoas engajadas e comprometidas com o meu negócio. Não importa se você tem 5 colaboradores ou 1 milhão. As pessoas devem estar engajadas. Estarão engajadas quanto melhor entenderem o seu propósito e o legado que vão deixar juntos. Isso está muito evidente. Creio que não existem muitas dúvidas sobre isso. Por isso que foram muito felizes em selecionar esse tema como tema-chave da convenção. Muito bem. E a gente vai ouvir muito mais de vocês sobre isso lá, não tenho dúvida. Vai ser ótimo contar com a presença de vocês conosco. E agora eu queria ver um pouquinho da sua opinião, Sandro, sobre esse mundo novo aí que se apresenta nessa retomada pós-pandemia. A gente sabe que o setor de comércio e serviços foi duramente impactado pela pandemia e seus impactos, e toda aquela maneira de controlar essa terrível doença aí impactou no fechamento de lojas, de rua, shopping center, setores da economia importantes do varejo foram paralisados. E agora a gente enxerga aí um horizonte mais positivo pela frente, com o avanço da vacinação, mas a gente está no meio de uma crise econômica e também, de certa forma, política, ano de eleição, a gente está com aquela polarização de novo. O que você identifica aí como prioridade para o nosso micro e pequeno varejista que está agora tentando retomar o fôlego, depois de 2 anos aí de muita dificuldade? Quais seriam as prioridades do empresário diante desse nosso novo contexto? Daniel, você sabe, a gente teve um período bom de calmaria aí, né, Salibão? Uma estabilidade boa, o crescimento do Brasil, né? Parecia que o Brasil tinha encontrado um novo eixo, né? Eu confesso a você que naquele período todo eu estranhava muito. Muito. Eu fiz uma conta, Salibão, e você sabe isso melhor do que eu, porque você já estava empreendendo. Desde que eu comecei a trabalhar até agora, foram 5 moedas no Brasil. 5 moedas. Deu uma estabilizada agora, mas foram 5 moedas. Inflação, nem se fala. Né? Eu vendi durante o Plano Real, vendi durante o Plano Collor, o confisco, né? Inflação, eu me lembro, Salibão, que quando eu vendia amendoim, a inflação era tão alta que eu tirava o pedido num dia, o caminhão ia entregar na semana seguinte, o valor era outro. Se o cara pagasse com prazo, o valor era outro, porque não tinha o valor da moeda, tal era a inflação. Lembra do overnight, né? De um dia para outro você perdia. Então, assim, quando o Brasil ficou estável, Daniel, eu até estranhei. Eu falei, tá alguma coisa diferente, né? Então, eu creio que, para o nosso amigo varejista, Daniel, deve estar claro que, como diria Tom Jobim, o Brasil não é para amadores, né? Ser um quem aí está me ouvindo é um empreendedor, uma empreendedora de sucesso, você é um herói, você é uma heroína, né? E olha, o que vocês passaram agora foi um dos piores momentos de toda a sua história, mas se você sobreviveu é porque você tem condições de sobreviver. E aí vem a grande referência que eu tenho, né? A grande referência que eu tenho, nós temos de nos acostumar a viver no caos. Nós temos de nos acostumar a viver num ambiente cada vez mais incerto, imprevisível, um ambiente onde as coisas mudam de um dia para a noite. Saímos de uma pandemia, agora vai normalizar, né, Daniel? Veio uma guerra. Quer dizer, se alguém tinha dúvidas que nós estamos num processo de transformação sem igual na história da humanidade, esqueça. Então, a primeira referência é a nossa mentalidade. Nós temos de colocar na nossa cabeça que estabilidade não existe, é uma abstração. Tudo é instável, imprevisível e incerto. E a partir daí, ao invés de brigar, ser resistente à mudança ou às mudanças, abraçar as mudanças. Como? Nós já demos uma letra aqui. Tendo um papel de aprender constantemente, não desanimar, não cair nesse risco da paralisia de vinda de dificuldades que são reais, não são fantasmas. Mas eu tenho que, ao invés de olhar o problema, olhar a solução. E a partir daí, Daniel, tem uma história muito boa da tecnologia que a gente acaba não falando, Daniel. Se, por um lado, ela traz muitos desafios para o varejo, por outro, Daniel, 10 anos atrás, eu com uma loja em João Pessoa não poderia vender para o Brasil. Eu com uma loja no Rio de Janeiro não poderia vender para Seattle, nos Estados Unidos. Hoje, a tecnologia permite com que o varejista domine o mundo. Mas, para isso, ele tem que se organizar, ter uma boa gestão, ter uma mentalidade que lhe permita estruturar tudo isso e, sobretudo, investir na sua capacidade de gestão. De novo, né, Salibão? Eu comentei a minha experiência profissional, mas você, na jornada da HSM, passou por desafios tão desafiantes quanto aos que a gente passa hoje, né, Salibão? Não só no Brasil, como na Argentina também. Lá eles têm um nome
o confisco, né? Deram até um apelido, né? Que é o curralito. Então eu passei por um confisco aqui no Brasil, curralito. E a gente vai se adaptando, né? O importante é se mexer. O perigoso é ficar parado, né? Aí que mora o perigo, né? A gente tem que estar se mexendo o tempo inteiro, testando o tempo inteiro, não se abater, né? Na questão do plano Collor, foi logo no começo da HSM, e nós fomos pegos no meio de uma promoção de um evento, né? E os investimentos para os eventos da HSM eram bastante altos. E a gente decidiu que a gente não ia cancelar o evento, né? A gente falou assim, nós vamos mostrar para o público empresarial que essa empresa aqui veio para ficar e que não vai ser abalada por nada, e que a palavra cancelamento aqui não existe. Cara, foi um sacrifício enorme, né? Fizemos tudo que era possível e ninguém entendeu como. Falei para os caras chegaram assim, mas como é que vocês conseguiram fazer esse evento? Parou tudo, né? E a gente tem uma vocação para parar tudo que é bastante grande, né? Então, a questão é se adaptar, né? Sempre procurar criar um valor enorme para o cliente, que é assim que você consegue sair das crises, né? Não só cortando custos, né? Mas criando valor grande, né? Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essas crises para ficar mais forte também, né? Isso aí acabou deixando a gente mais cascudo, né, Sandrão? E, Daniel, Salibão, tem uma história, Daniel, que um amigo meu falou ontem, isso me marcou muito, eu até escrevi a frase dele, né? O amadurecimento não vem com os anos, o amadurecimento vem com os danos. Então, em contextos de instabilidade, nós temos, se me permite, Daniel, eu posso compartilhar a nossa experiência pessoal minha e do Salib. No auge da pandemia, eu e o Salib estávamos numa ascensão fortíssima, fazendo eventos no Brasil todo, palestras presenciais em abundância. Em março, acontece o efeito do isolamento social. Em março, nós perdemos todas as nossas receitas porque não tínhamos mais eventos. Mas nós nos demoramos, né? A gente vem com esse DNA de criar valor ao cliente. Primeiro nós começamos a criar valor para o cliente sem querer nada em troca, fazer eventos online e tal. Mas logo na sequência nós falamos, por que a gente não faz o que a gente fazia presencialmente no digital? E levamos e criamos a nossa imersão em mentoria, gestão do amanhã na prática para o ambiente digital. E qual não foi a nossa surpresa, Daniel, que o sucesso foi maior ainda do que do presente fisicamente. Já passaram por esse evento mais de 450 líderes e nós continuamos no digital, Daniel. Uhum. Agora com o modelo híbrido, mas a nossa imersão continua no digital com o modelo híbrido. Então, veja, qual que é a reflexão que cabe aqui? Se a pandemia não tivesse acontecido, será que nós teríamos essa possibilidade? E não tendo essa possibilidade, Daniel, talvez eu não conseguisse atrair clientes que vêm. Nós temos clientes do Canadá, nós temos clientes de Miami, temos clientes de Rondônia, temos clientes do Ceará, de todos os lugares do Brasil, percebe? Então, é claro que ninguém aqui é boboca, fala, não, bacana, é fácil e moleza. Ninguém aqui quer cometer essa maldade até. É claro que é difícil, mas na instabilidade, você pode aprender com ela e se fortalecer, criar novos canais de vendas, criar novos canais de relacionamento com o cliente, criar novas formas de trabalho, criar novas formas de capilarizar o seu negócio e ir para cima. De novo, o amadurecimento não vem com os anos, ele vem com os danos. Exatamente. A resiliência do brasileiro ela é reconhecida muito afora. E a gente sabe que no Brasil é diante das dificuldades que a gente desenvolve aí nossas melhores soluções, né? Então, esse é um bom exemplo disso. Um outro ponto que é importante para esse momento é a questão do ESG. Tem sido muito falado isso, é o que está sendo priorizado no momento pelas grandes empresas, mas vocês acreditam que é possível adaptar esses conceitos do ESG também para o micro e pequeno varejista? Eles precisam olhar para os aspectos ambientais, sociais e de governança das suas empresas? O que você acha, Salib? Com certeza, né? ESG é para todos, né? Todo mundo que trabalha no mundo empresarial, né? E estar envolvido com a comunidade. Eu adoro falar em comunidade, né? Logicamente, quando você é muito pequeno, você tem que tomar cuidado para não estar envolvido em dezenas de possibilidades que você não vai dar conta. Procure escolher uma, né? E aqui a gente coloca a palavra comunidade. É um dos temas, dos exemplos que eu vou dar lá no nosso encontro, né, com o case da Best Buy nos Estados Unidos, né, que ele teve um olhar, o Hubert Joly, que foi o cara que tirou a Best Buy do buraco, eles estavam praticamente quebrados, né,
com um olhar muito mais amplo para o cliente, muito mais amplo para quem trabalhava lá, e também para a comunidade, né? Criando os Teen Tech Centers, né? Para pessoas carentes. E aquilo lá acabava voltando para a empresa. Então, todas as iniciativas que as empresas fizerem com relação ao ESG, a pergunta é muito importante. Quanto isso está relacionado com o nosso negócio? Porque senão vira caridade, entendeu? E caridade é um péssimo negócio para a própria empresa, para o seu futuro, né, Sandrão? E assim, né, Salibão, a gente não pode esquecer, Daniel, que a sigla ESG, ela representa 3 dimensões. O ESG, em inglês, vem do quê? Do ambiente. Então, eu tenho que ter uma empresa que respeita os preceitos ambientais. Social, eu tenho que ter uma empresa que respeita os preceitos sociais, mas tem um G ali, né, gente? O G do quê? De governança. Governança tem a ver com o seu sistema de gestão, tem a ver com a forma como você gerencia seus recursos. Então, olha que interessante o que o Salib traz para a gente como visão. Eu tenho que olhar o social, o ambiental, mas eu não posso deixar de olhar os meus sistemas de gestão. Agora, o que acontece, Daniel, de diferente do passado? Nós não podemos, a organização não pode prosperar a qualquer preço. Eu não posso vencer a qualquer preço. Isso do passado era tolerável. Nós tínhamos uma sociedade muito mais tolerante com as empresas do que atualmente. Hoje é intolerável. E veja, Dan, não faz mal que você é uma lojinha de bairro ou você é uma grande magazine. Eu, se sou um cliente e tenho uma má experiência relacionada a algum desses preceitos nesse ponto de venda, você está no mesmo rolo. Pior, uma grande magazine tem condições de se defender de uma forma mais robusta. Tem um departamento jurídico, tem uma área de comunicação, tem influência, não é? Tem gestão de crise, comitê de gestão de crise, não é? O pequeno varejista, não. Então, vocês estão no mesmo nível de exposição do que os grandes jogadores do seu segmento. Então, é mandatório. E vamos entender o seguinte, Daniel, o grande Peter Drucker sempre comentava, toda organização é uma organização social. Não importa se ela é privada, pública ou mista. Tanto que, qual que é o primeiro documento que qualquer empresa assina para se constituir no Brasil? O contrato social. A sociedade dá uma liberação. É como se a sociedade estivesse dando a aprovação, a autorização para que essa empresa trabalhe no seu contexto. Eu digo, Daniel, que cada vez mais, da mesma forma que uma empresa tem que tirar certidão negativa, depende do negócio que a sua empresa está, tem que tirar vários certificados, várias licenças, o ESG, essa prática ambiental, social e de governança, vai ser cada vez mais como um certificado. Se você não tem esse certificado, é como se você tem um certificado para emitir nota fiscal aí no seu negócio. Se você não tiver certificado, você não vai conseguir operar na sociedade. Por quê? Os clientes não vão desejar estar com você, você vai ser cada vez mais questionado pelos influenciadores, pelos formadores de opinião, você não vai conseguir prosperar. A boa notícia, como o Salibão disse, não está falando para você fazer coisas mirabolantes, eu vou aqui salvar um... Cara, o que dá para você fazer na sua cercania aí, na sua comunidade? O que dá para você fazer que é bacana? Contratar menor aprendiz, desenvolver menor aprendiz da comunidade para trabalhar no seu negócio e gerar emprego e renda para a comunidade? Trabalhar adequadamente os dejetos, os resíduos do seu negócio, aí tratar é o que dá para você fazer? Vamos nessa. Agora, o que não pode é não fazer nada. Até porque não fazendo nada, você já está fazendo alguma coisa. Você está colocando sua empresa em risco. Exato. Os clientes compram muito mais do que produtos e serviços, né, Sandrão? Eles compram a empresa inteira, né? Eles compram a tua proposta, eles compram a tua visão, eles compram a maneira como você trata os seus próprios colaboradores, né? O mundo hoje ficou um pouquinho mais delicado, né? Aquele mundo inclusão, diversidade. O mundo não compra só produtos e serviços, né? Exato. E essa questão do ESG, antigamente podia ser até um diferencial da empresa, hoje em dia virou pré-requisito, não tem jeito. E também não tem jeito de você pensar em propósito se você não incluir essa dimensão aí, essas 3 dimensões do ESG, sem dúvida alguma. Bom, a nossa conversa está muito boa, mas a gente vai ter que guardar um pouquinho para o evento presencial. Não podemos... Tem que guardar, né, caramba? Tão importante. Não podemos contar aqui todos os segredos. Fonte aqui. Muito bem. Queria agradecer vocês pela participação nesse episódio do Varejo SA Podcast. Muito bom contar com suas reflexões, suas ideias. Agradecendo também aí
antecipadamente já a presença de vocês no nosso evento em Campos do Jordão, e dizer que foi um prazer conversar com vocês. Queria que vocês deixassem uma mensagem final para os nossos ouvintes. Pode falar, por favor, Sandrão. Cara, para nós é uma honra, né, Salibão, participar desse evento. Nós temos uma admiração grande pela CNDL, sabemos como o papel das associações é importante nessa nova sociedade, já que é uma forma de organização e de criação de valor a pequenos lojistas. Então, sempre quando eu falo para a CNDL, eu tenho um prazer imenso, que eu sei que eu estou falando com gente que faz. É a galera que faz esse Brasil, né? Vamos combinar que é quem faz, né? Então, Daniel, para nós é uma honra estar com a CNDL, estar aqui com o Varejo SA também, sabemos da importância do papel desse veículo. E o recado que a gente pode dar, né, Salibão, é que fiquem atentos, acreditem no potencial do negócio de vocês, não se assustem com as adversidades e vamos para cima, né? É possível prosperar nesse ambiente, não só é possível, como você merece. E vai ser um prazer estar com vocês lá, com toda a comunidade empreendedora, né? E pequenos lojistas, grandes também. A gente vai procurar trazer umas visões diferentes, né? Que ajudem as pessoas e as empresas a prosperarem mais. Valeu, muito, muito, muito obrigado. Ansioso por encontrá-los. Foi um prazer, viu? No episódio de hoje, José Salib Neto e Sandro Magaldi apontaram os caminhos que as empresas devem seguir para se reinventar em um cenário de constantes transformações e consumidores exigentes. Na semana que vem, você vai conferir os principais momentos do maior evento do comércio lojista do Brasil. Não perca! Eu fico por aqui, obrigado pela sua audiência. Um abraço e até mais. Este foi o Varejo SA Podcast. Quer conferir mais conteúdos para o crescimento do seu negócio? Acesse varejosa.org.br. Acompanhe também as redes sociais da CNDL. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e marque o conteúdo com a hashtag VarejoSA e o @Sistema CNDL. A sua opinião é muito importante para nós. Mande sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. Sonorização e montagem, Gabriel Laier. Participação, Lucas Mustafa. Produção e edição, Fernanda Peregrino. Apresentação, Daniel Sakamoto. Coordenação de comunicação da CNDL, Rafaela Paulino.